Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD. O sigilo e a confidencialidade dos pacientes são prioridades absolutas do diagnosticando e do professor Odilon Souza. Como profissionais de saúde, é nossa responsabilidade proteger suas informações e garantir o respeito à privacidade. Lembre-se de que as discussões neste canal são apenas para fins educacionais e colaborativos. Qualquer reprodução, divulgação não autorizada ou uso indevido das informações compartilhadas pode acarretar em consequências legais. Contamos com sua ética profissional e compromisso em manter a confidencialidade dos casos clínicos e a privacidade dos pacientes. Vamos trabalhar juntos para promover um ambiente seguro, respeitoso e focado no aprendizado mútuo. Agradecemos sua compreensão e colaboração nesse importante assunto. Olá, bem-vindo a mais um caso do Diagnosticando. Nesse caso, um caso que eu acho um pouquinho mais desafiador, principalmente porque esse paciente é limítrofe. E os casos limítrofes, na verdade, na mecânica, no tratamento, ele não é um problema, porque se você tratar de uma maneira ou de outra, basicamente vai dar certo, mas eu acho que um caso limítrofe ele é mais desafiador no diagnóstico. Principalmente por quê? Porque dá aquela insegurança, né? Puxa, será que ele é tal coisa? Será que ele é tal outra coisa? O que está acontecendo? E, na verdade, se você tratar ele de uma maneira ou de outra, ou diagnosticar ele de uma maneira ou de outra, basicamente vai dar certo, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nesse caso. Então, vamos olhar esse caso? Bom, esse paciente também se apresentou um retratamento, tá? Então, não sei se eu posso falar que é um retratamento. Ele estava com brackets colados, mas não que ele tenha feito um tratamento completo, tá bom? O que a gente, aqui nas três fotos, né, o que a gente consegue observar é que eu tenho um sorriso que está mais alto aqui desse lado, tá? Então, provavelmente uma parafunção, alguma coisa que deixou esse sorriso um pouquinho mais forte, esse músculo um pouquinho mais forte, né? A gente consegue ver aqui no sorriso, depois eu vou mostrar a foto dos dentes, a gente vai ver um pouquinho melhor, mas tem alguma coisa estranha aqui, e o corredor bucal, ó, essas imagens mais escuras, mostrando que eu tenho uma certa atresia de maxila. Aqui nos terços relativamente proporcionais, ó, os terços ainda estão legais. Na análise de perfil, eu posso falar que esse paciente é 1, né? Olha lá, ó, um padrão 1 de perfil, esse paciente. Então, ó, os terços proporcionais, acho que ele é um pouco mais braquifacial, né? E um padrãozinho 1, escorregando para um 2 ali, tá? Mais ou menos entre um e outro, tá? Mas os terços ali estão proporcionais. Na oclusão desse paciente, a gente consegue ver uma classe 1 do lado esquerdo, né, do lado direito do paciente, do nosso lado esquerdo aqui, um desvio de linha média e uma classe 2 do outro lado. Opa, professor, eu lembro que eu assisti um caso anterior aí e o senhor falou classe 1 de um lado, classe 2 do outro, desvio de linha média inferior, esse paciente então é assimétrico. Opa, peraí, só que eu falei que eu tenho classe 1 de um lado, classe 2 do outro, né? Desvio de linha média, só que eu não tenho componente de apinhamento nesse desvio. E nesse caso não é verdade, ó. Eu tenho esse canino fora da arcada, então eu tenho um componente de apinhamento nesse desvio, certo? Então, ó, esse caso não é assimétrico. Essa linha tem um desvio dentoalveolar e não é esquelético. Na panorâmica, um côndilo pode até, assim, nessa análise inicial, eu tenho alguma diferença anatômica aqui, um côndilo mais largo do lado direito aqui do paciente, parece que o côndilo do lado esquerdo está um pouquinho mais fino, parece que ele está um pouquinho mais baixo, nada muito conclusivo, tá? Uma das minhas preocupações, ó, respiração.
Aqui a gente tem uma respiração, ó. O corneto do lado direito do paciente parece que está hipertrófico, ó. Do lado esquerdo, pouquinha coisa, tá? Então, provavelmente um paciente que ronca, um paciente que respira muito pela boca, alguns problemas funcionais aí, tá bom? Já na teleradiografia, olha o que eu consigo perceber. Até muito mais evidente do que lá na face do paciente. Olha como no perfil eu tenho um mento muito proeminente, principalmente o mento mole. Eu tenho um ângulo nasolabial fechado e um mento labial fechado. O que isso me demonstra? Ou uma biprotusão esquelética ou uma biprotusão dentoalveolar, tá? E esse bico tão forte assim, com esse mento também muito pronunciado, ele já me fala de uma AFAI diminuída. Então, se a gente olhar a foto do paciente inicial, a gente achou que a AFAI estava relativamente boa, né? Mas por causa de uma compensação do tecido. Aqui ele já me demonstra que não está tão legal assim os terços, tá? Mas vamos dar uma olhadinha na cefalometria. Para mim ainda a cefalometria é soberana, não tem jeito, ela vai medir. Eu medindo, eu vou ter mais tranquilidade para dar o meu diagnóstico. Como é que eu vou extrair de um paciente? Como é que eu vou fazer uma mecânica se eu não tenho certeza absoluta do crescimento? Pode ser ou não. Não, pode ser ou não, não é legal. Eu preciso ter certeza, né? Então a análise cefalométrica é importante para a gente analisar isso. Vamos dar uma olhadinha então em crescimento sagital desse paciente. Ó, o FNP está aumentado, o NAP um pouquinho aumentado, SNA bem aumentado, SNB também, ó, bem aumentado, ANB de 2 e SND também aumentado. Então a gente vai ter, ó, um crescimento sagital, né, antero-posterior desequilibrado, com protusão na posição da maxila e mandíbula, deixando o perfil convexo. Então, ó, essa maxila, esse SNA tá para frente, né, acaba deixando o perfil um pouquinho mais convexo, tá bom? Vamos olhar o crescimento vertical desse paciente. Olha só, 67, 61, ó. NS plano oclusal, NS com plano mandibular, então base do crânio, né? Lembra? Ó, sempre que eu falar NS é base do crânio, aqui com o gnat, o eixo Y, NS plano oclusal, base do crânio, plano oclusal, plano mandibular, olha só, diminuído, né? E plano oclusal com plano mandibular, também diminuído. Então, ó, esse paciente com um crescimento vertical diminuído. Bases apicais com dentes. Então, ó, maxila com incisivo superior, um pouquinho lingualizado, ó. Um NA, também, ó, lingualizado. Um pouquinho retruído. Ó, incisivo inferior, também, ó, lingualizado. Um pouquinho retruído, um pouco mais, né? Um NP 0, um órbita, ó, também me mostrando lingualização. E um linha também. Tecido mole, que a gente vai esperar que ele esteja um pouquinho mais desarmônico, né? Então, ó, um tecido mole com um pouquinho de desvio, principalmente o HNB, né? A gente pode ver que eu acho que o B está um pouquinho para frente, por isso que deu essa alteração. O H-nariz está bom. Mento ósseo, bom. E eminência um pouquinho diminuído. Então, ó, tecido mole harmônico e mento pouco desenvolvido.
Então, tá vendo? Ele está mostrando para a gente que ele tem um crescimento, vamos falar assim, para todo lado, né? É um paciente que está muito limítrofe em vários aspectos aí, por enquanto. Triângulo de Tweed, FMA, também, ó, diminuído. E o IMPA, ó, também lingualizado. Então, a gente pode observar o crescimento realmente, falando em crescimento mais horizontal, e o incisivo inferior um pouquinho diminuído, o que já me mostra também que a mandíbula parece estar um pouquinho para frente. A gente viu na rotação da mandíbula, né? No eixo Y estava dando bastante rotação anti-horária da mandíbula. E aí, vamos ver a cefalometria que a gente faz no nosso diagnóstico, na oclusão funcional. Olha lá, ângulo goníaco inferior 68, IMPA 86 e o diagnóstico desse paciente. Ele está com mordida profunda esquelética. Ah, mas professor, e se eu quiser falar que ele é um classe 3, uma ligeira classe 3? Pode? Pode. Ah, e professor, e se eu falar que ele é classe 1? Pode. Putz, 68, a gente falou que para baixo de 69 ele é mordida profunda esquelética, né? Também pode. Então, olha só, esse caso é um caso limítrofe, tá? Para onde eu for, eu vou ter sucesso, tá? Então, o tratamento que a gente vai sugerir aqui, um alinhamento e nivelamento, tá? E abertura de espaço para o canino, pode ser com mola ou com os stops, se você preferir uma mecânica de autoligado com correção de linha média. Então, tomar cuidado com essa linha média. Ah, mas como que a gente vai fazer isso? Lembra, os incisivos inferiores estão lingualizados, o incisivo superior está um pouquinho, está bem posicionado, né? Mas também está um pouquinho lingualizado. Então, eu posso jogar isso para frente. Eu posso trabalhar com vestibularização sem correr o risco de perder guia anterior, tá? Então a gente vai jogar isso para frente. A hora que eu jogar esses incisivos, né, criar uma vestibularização desses incisivos, eu vou abrir espaço suficiente para encaixar o canino, melhorar o canino inferior e corrigir a linha média desse paciente, que o problema é dentário, não é esquelético. Certo? Pô, precisou fazer um pouquinho de desgaste para corrigir? Ótimo. Prestem atenção, a gente muitas vezes pode corrigir linha média com inclinação de canino. Então, angula um pouquinho mais um canino, angula um pouquinho menos o outro. A gente também consegue correções de linha média bem significativas com esse tipo de mecânica, tá bom? Dobra em Z. Dá uma procurada aí que vocês vão achar dobra em Z e vale a pena. E de novo, ó, classe 1 de um lado, classe 2 do outro. Como ele é limítrofe, né, para mordida profunda, tudo que eu vou tentar fazer nesse caso, principalmente nesse lado de classe 2, vai ser extrusão de molar, ou então distalização de molar. Então, ó, um elastiquinho aqui de classe 2 vai funcionar bem, um prematuro, um pêndulo, um pendex, uma distalização com mini implante unilateral também vai funcionar bem. Tem muita mecânica que vai funcionar bem para fazer essa correção aqui, tá? Então, como eu falei, ele não tem grande discrepância esquelética. O problema dele é mais dentoalveolar. Então, fiquem tranquilos. É a hora que o alinhador funciona bem, é a hora que a maioria das mecânicas vai funcionar legal. Se eu não tenho problema esquelético, até arame de galinheiro funciona, tá bom? Então, pensem nisso. O diagnóstico é tão importante que ele que vai influenciar a mecânica. Você pega um caso desse, pô, distalização de um paciente com alinhador, dá para fazer? Pô, nesse caso, super indicado, o protocolo funciona. Agora, e se ele é um classe 2 por mandíbula, vai funcionar um protocolo de distalização? Não.
Infelizmente não, o protocolo não é esse. O caso não é esse, o diagnóstico não é esse. Nesse caso aqui vai funcionar. Então, muito cuidado, muito cuidado. Diagnóstico é tudo. Olha lá, montagem do aparelho superior e inferior, utilização de elástico prematuro de classe 2, mais ou menos 3 meses. O que é um elástico de prematuro? É um elástico que eu coloco nos primeiros fios, então monto o paciente com 14, uso um elástico normalmente 5,16 de classe 2, muito levinho, muito leve. Ele é um elástico só para eu conseguir expansão, tá? É um elástico muito tranquilo. Não quero correção da classe 2 ali, eu só quero expandir essa arcada. E eu não quero deixar que o incisivo vestibularize tanto, principalmente o superior. Eu quero dissolver esse apinhamento mais para distal. Só que no alinhamento e nivelamento eu não tenho o que fazer. Então, por isso o elástico prematuro, para evitar que o meu canino vá para vestibular, né, para mesial e para vestibular, porque se ele for muito para mesial, ele vai jogar os incisivos mais para frente. E aí eu vou perder guia, tá? Então é por isso que a gente vai usar o elástico. Sequência de fio, aquela básica que eu gosto. Então, ó, 14, 2 meses, o 16 mais 14 mais 1 mês já era os 3 meses do elástico prematuro. Já consegui um total alinhamento e nivelamento, no mínimo ali, né? Se bobear só o 14 nesse elástico prematuro. Terminei de trabalhar ali, é onde vai estar todo mundo alinhado. Os 3 meses que eu falei para usar elástico. Tá? Quer usar um pouquinho mais no 16 mais 14, tranquilo também. A hora que eu entrar com 17 por 25, vou ter pouca folga no slot. Pouca folga no slot, não quero compensação esquelética. Eu só vou usar elástico de classe em fio calibroso se eu quero compensação esquelética. Tá? E aí? Correção da linha média, mola, né? E finalizar o caso. Tá bom? Então, caso legal porque ele é limítrofe. Vou cuidar da parte dentoalveolar do paciente. O paciente não tem problema esquelético severo. Tá? Ele tem característica de classe 3, ele tem característica de classe 2 dentária, ele tem característica de mordida profunda. Então, olha, é um mix e ele é classe 1, na verdade, né? Limítrofe para classe 1. Então, o mesmo paciente ele pode ser, tem características de assimetria de classe 2, de classe 3, de mordida profunda. Olha que espetáculo, né? E aí, quando a gente olha lá na USP, ele acaba dando muita informação, e a hora que a gente olha nesse cefalograma um pouquinho mais simplificado, puxa, fica muito fácil, tá bom? Muito obrigado. Dúvidas, coloquem as dúvidas aí, que a gente vai esclarecendo pouco a pouco e vão aprendendo cada vez mais, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD.